Quinta-feira passada nós demos abertura com o tema O Semeador. Esse vídeo vai ser compartilhado e publicado, e quem for acompanhar está baseado na apostila nacional. Nós estamos em conformidade com a igreja, sob o direcionamento da renovação carismática católica, movimento eclesiástico da Igreja Católica Apostólica Romana. Estejamos atentos, porque seremos objetivos no tema que se segue. Peçamos a Deus o Espírito Santo sobre as nossas vidas. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, por Cristo Senhor nosso. Amém. Podemos sentar. Para caminhar com Deus, nós temos que ter intimidade com Ele. Você não pode confiar numa pessoa desconhecida. Irmãos, eu comprei um barco e adiantei o dinheiro do vendedor, sem ver o barco, só vi por foto. Só que ele não era de confiança. Eu preferi perder o valor quando refleti que eu tinha que caminhar com ele para São Paulo. Quando eu soube a notícia que ele não era de confiança, e ele topou de me levar para buscar o barco, eu falei: não, traga. Eu falei: não, eu quero que você vá comigo. Eu não confiei, eu perdi o dinheiro e não fui, porque ele é um desconhecido. Nós não podemos caminhar lado a lado com pessoas que não é da nossa confiança. Nós temos que saber em quem nós vamos pôr nossa confiança. Nós estamos, irmãos, sendo ousados em ser mais do que participantes. Nós vamos ser discípulos, seguidores, como a Neide é seguidora do Padre Antônio, que ela traz as marcas, os costumes e hábitos do Mestre. Nós seremos discípulos de Jesus Cristo. É necessário que nós tenhamos confiança no Deus que vamos servir. E a imagem que nós temos de Deus é distorcida, desfigurada. O ensinamento que passaram para nós não é exatamente como foi passado. Um Deus que condena, um Deus que está pontuando nossos pecados, um Deus árbitro, pronto para nos castigar, um Deus que nós comparamos com o nosso Pai, que nos batia, que era severo conosco, nos corrigia nas horas impróprias, até nos feria quando éramos crianças. E comparamos a Deus com o nosso Pai. Comparar a Deus com o nosso Pai é idolatria, porque esse Deus não existe, é um Deus falso. Na estadual tinha uma formadora que disse que o Espírito Santo sempre a chamava de idólatra nas inspirações que ela tinha. Quando Deus falava: você é idólatra. Então ela começou a se desprender de todos os apegos. E o Espírito Santo, quando falava no fundo do coração, a voz era: você é idólatra. Um dia ela clamou a Deus com lágrimas para que revelasse qual era o ídolo que ela tinha. E o Espírito Santo trouxe a mensagem no coração dela através do dom da sabedoria. O ídolo que esta serva de Deus, que pregava a nível estadual, tinha, era comparar a Deus com o Pai que ela tinha. De modo nenhum nós podemos comparar a Deus com o nosso Pai limitado, com o nosso Pai ferido, com o nosso Pai humano, o nosso Pai pecador, como nós somos pecadores. E ela descobriu que ela era idólatra, porque a imagem que ela tinha de Deus, esse Deus não existe. Ela falava com um Deus que não existe, um Deus carrasco, um Deus severo, não existe. Então é um ídolo. Deus não é aquele que está na mente dela formado, esse não existe. Então ela tinha um ídolo, um falso Deus, formado dentro dela, comparado ao Pai que ela tinha. Então ela teve que renunciar a esse Deus. Eu renuncio a essa imagem, a esse conceito que eu tenho de Deus, para acolher na minha vida um Deus que ama, um Deus que não está preocupado
com a situação de fraqueza que tenho. Um Deus que me quer para Ele do jeito que eu sou, não para me castigar porque sou fraco. Um Deus que me recebe com fraqueza. Um Deus que me ama de verdade e que não muda o seu amor por mim, quer eu esteja com Ele em santidade ou ainda que eu esteja em fraqueza, em pecado. Não muda o amor que esse Deus tem para mim. Um Deus que eu falo com Ele quando estou no estado de graça, eu sei que Ele está pertinho, até sinto a presença, mas quando peco vergonhosamente, falo, parece que não está me ouvindo. É um Deus falso, porque Deus me ouve em santidade e Ele é tão Deus que Ele me ouve também mesmo estando no pecado. Esse é o Deus de verdade. Esse é o Deus que nós temos que confiar. Nós vamos ter uma caminhada de fé, de discípulos dele, mas Ele quer que nós o conheçamos. Fica à vontade, irmã, seja bem-vinda, que bom que você veio. Deus te abençoe. Pode vir aqui. Deus te abençoe. Por favor, fique à vontade, irmã. Glórias a Deus. Pela liturgia da igreja, quando nós nos referimos a Deus diretamente pela igreja, um ângulo, uma visão da igreja, estamos falando com Deus Pai, como se falasse com um Senhor. Deus Pai, o Deus Todo-Poderoso que falou pelos profetas, o Deus Criador de tudo que existe, um Deus que criou o céu e o céu dos céus. Mas onde está Ele? Foi Ele que criou o céu. Ele não pode estar no céu, porque o céu é obra dele. O céu é que está nele. Como podemos compreender um Deus tão onipresente, onipotente, onisciente desta natureza? Onde está o céu dos céus? Em Deus. Não Deus no céu, porque o céu é a criação de Deus. Um Deus que não se compreende com o conhecimento e as condições humanas. Por isso sabemos que Ele é tão Deus que conhece todo o nosso ser, de qualidade, de virtudes, de fraquezas e de pecado. Já sabe que nós vamos pecar antes da prática, já sabe das nossas palavras antes de abrir a boca. Ele é Deus. Quando você orar, você tem que saber. Se você pensou, para você tem que saber, teve o mesmo peso, você tem que ter essa certeza de que se você tivesse falado, abrir a sua boca. Pensei, já falei, Deus já me ouviu. Eu vou falar porque eu preciso confirmar que de fato falei, mas Deus já sabe que eu falei, porque eu já pensei. Antes da palavra se formar, a frase se formar na minha mente por uma emoção, por uma intenção, Ele está acompanhando meus pensamentos. O único que acompanha os meus pensamentos, a menor murmuração dentro da mente, de pertinho, sabendo aquela que foge, aquela que dá combinação, aquela que fixa e forma uma frase, é Deus. E tem vezes que o Espírito Santo ajuda para que a frase se complete e eu tenho então uma intuição, eu tenho uma moção, uma inspiração. É aqui que o Espírito Santo age, no interior, no mais profundo da consciência e da inconsciência. Então, pela liturgia da igreja, quando eu me dirijo a Deus, eu estou diretamente falando com Deus Pai. E quando eu falo Senhor, eu sinto Deus te abençoe. Amém. Quando eu me dirijo pela liturgia da igreja, Senhor, eu estou me dirigindo à segunda pessoa da Santíssima Trindade. Jesus Cristo é da mesma substância, veja, da mesma substância que o Pai. Eu e o Pai somos um só, em duas pessoas. Estamos aqui com a segunda pessoa da Santíssima Trindade, e age em conformidade com a vontade do Pai, mas Ele é uma pessoa, não é a mesma pessoa, não é o mesmo Pai, mas aqui vai se formando um único Deus na nossa fé, pela liturgia da igreja. Então eu tenho Senhor Jesus Cristo e Deus Pai, Jesus me levando a contemplar a Deus de perto, Jesus o Filho enviado que me resgatou, mas de que forma Ele me alcançou? O Espírito Santo da verdade dá testemunho de Jesus Cristo que nos une ao Pai.
Desde que o Espírito Santo veio sobre a igreja em Pentecostes e sobre Cornélio em Atos dos Apóstolos 10:37, ele veio com uma missão: revelar Jesus. E Jesus, quando veio com uma missão: revelar o Pai. Quem me vê, vê o Pai. Nós vemos a face do Pai na pessoa de Jesus Cristo, o Verbo encarnado. No Antigo Testamento ainda Deus não havia revelado sua face. Qualquer que fosse a figura, imitação de Deus, era o ídolo, porque Deus não tinha ainda revelado a sua face. E Deus mesmo proibiu qualquer que fosse a figura e imitação dele, porque ele não tinha revelado a face nem para Moisés, porque Moisés não viu a face, Moisés viu pelas costas. O único que teve acesso a Deus não viu a face, viu pelas costas. Não podia ficar vivo se visse a face. Então Deus disse: você vai viver pelas costas, passo lá depois da rocha, você fica atrás da rocha, e enquanto que passo lá, eu te protejo aqui. A onipresença de Deus estava passando lá, e a mão de Deus estava protegendo Moisés aqui. Moisés então ao longe viu o Senhor pelas costas, e Deus proibiu de fazer qualquer que fosse a figura e imitação dele. Moisés, quando vos falei no Sinai, acaso apareceu ao meu lado figura semelhante? Se não foi somente a glória. Mas quando veio Jesus, mudou-se o ícone da imagem, porque agora quem me vê, vê o Pai. Jesus veio com um único propósito e missão: revelar o Pai. O Filho de Deus é quem revela o Pai. Deus falou pelos profetas, por uma palavra, por uma letra, por um escrito, por lei, estatutos e mandamentos. Agora, nos nossos tempos, Deus fala com uma mensagem viva, uma palavra viva, o Verbo encarnado. O recado de Deus para nós se chama Jesus Cristo. Mas como vou conhecê-lo? Acerca de conhecê-lo, esta é uma obra do Espírito Santo de Deus, que também é da mesma substância que o Pai, que também é da mesma substância que o Filho, formando a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Tanto quanto o Pai é puro amor, Jesus é puro amor, o Espírito Santo é puro amor. O Espírito Santo está tendo uma missão dentro de nós: revelar Jesus através de um seminário, de uma constância, de uma perseverança de fé, numa trajetória de caminhada, gota a gota, pouco a pouco. O Espírito da verdade vai nos revelar com precisão quem é a pessoa de Jesus Cristo. O termômetro para sabermos se o Espírito de Deus habita em nós ou não é a proximidade que nós temos de Jesus, a saber, principalmente de Jesus Eucarístico. Quando alguém se desvia da confissão, quando alguém se desvia da fila da comunhão e da mesa eucarística, não impulsione tanto esta pessoa, porque ela não está agindo por uma força espiritual de Deus, ela age por um impulso carnal e diabólico. Até buscando a Deus, ela busca de maneira distorcida e errada. Isso vai servir para ela motivo de queda. Josué disse para Israel, enquanto que eles estavam ainda com a fé distorcida: não sirvam a Deus, não, vocês não podem. Como assim? Eu posso, se você pode, eu também posso. Ele falou: eu e minha casa serviremos ao Senhor, mas vocês não podem, porque Deus é zeloso, Deus não aceita ídolo, e vocês são idólatras. Vocês estão lá por algum certo interesse. Melhor vocês ficar para o lado de cá do Jordão e não entrar nas promessas, e não dizer que serve a Deus. Então eles disseram: nós mesmos somos testemunhas dos nossos atos, nós também vamos servir a Deus. Então Josué falou: se assim é, sejam testemunhas de vocês também. Lavam minhas mãos. Servir a Deus não é brincadeira. Deus é zeloso, Deus é amor e nos ama de verdade, nos ama a ponto de ciúmes. Ele não divide o culto que é para Ele é só dele. Então eles caíram em si e começaram a se desfazer dos ídolos, e todos começaram a se descarregar dos ídolos, da fé que tinha, que estava distorcida, daquele Deus que havia sido formado em sua mente de forma distorcida, como aquela mulher
que tinha imagem de um Deus carrasco, é um ídolo, esse Deus não existe. Esse Deus é amor. A grande mística de Santa Teresinha é essa: Deus é amor. Então eu quero viver para Deus e em Deus, com Deus. Vou facilitar, eu vou viver o amor. Se eu viver o amor, eu vivo Deus, porque não existe amor fora de Deus. Se eu chegar ao nível do amor, os dons superiores, e no topo dos dons, que é o maior entre os dons, o dom do amor, eu estou em Deus. Um só Deus em 3 pessoas distintas. Ah, mas o Pai e o Filho é um só. É o mesmo? Errado. Não é o mesmo. Pessoas distintas. Pai é uma pessoa, o Filho é outra pessoa, e o Espírito Santo é outra pessoa. São 3 pessoas distintas. Agora, falando de Deus, como são unidos, é um só Deus e 3 pessoas. Aqui está um grande mistério. A nossa adoração, como eles não se separam. Quando eu me dirijo ao Espírito Santo, Ele vai me lançar em Jesus Cristo, e Jesus, por sua vez, vai me lançar ao Pai. Eu cheguei no Deus Criador, o grande Deus tremendo, forte, poderoso, ao qual o céu e o céu dos céus estão nele, e Ele não no céu, o céu está nele. Ele é tremendo, soberano. E essas vias me ligam a Deus, sem separar o Filho do Pai e sem separar o Espírito Santo do Filho e do Pai. Uma vez que quem vai ao Espírito Santo será lançado no Filho, e por sua vez Jesus nos lança no Pai. A grande reconciliação que nós temos de Deus no afastamento pelo pecado é através da pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos bem que nenhuma das pessoas da Trindade age separada uma da outra. Não tem possibilidade de você estar cheio do Espírito Santo e pensar que o Pai está muito longe de você. O lindo é saber que quando você está em uma dessas 3 pessoas, você está nas 3 pessoas ao mesmo tempo. É a forma de nós termos comunhão com o Pai, estarmos sob a guia do Espírito Santo, sermos cheios do Espírito Santo, a palavra cheia do Espírito Santo, Maria cheia do Espírito Santo, Isabel cheia do Espírito Santo, então Pedro cheio do Espírito Santo, Paulo cheio do Espírito Santo. Se eu estou cheio do Espírito Santo, eu já sou lançado em Jesus imediatamente, que me lança ao Pai numa só vez, então estou em comunhão com Deus. Não há repartição e nem separação, muito menos divisão. Pensamos basicamente em um Deus, o único Deus por este caminho. Deus nos ama e deseja entrar em relação pessoal conosco. Paulo diz que esse mistério, comparado a um homem e uma mulher, é perfeito quando nos compara com relação à igreja e a Cristo. A unidade entre um e o outro. Eu sou do meu amado é meu. Uma vontade de estar com Ele e Ele conosco. Um desejo que agora fluiu em nossos corações, mas que antes Ele nos amou primeiro. É o desejo dEle que eu esteja nele. Por muitas vezes eu fui formado de que minha vida não dá certo, e o inimigo de nossas vidas, que ronda nossos caminhos, diz: você não é amado, ninguém ama você. O tempo todo Satanás inspira, está aqui na apostila: você é algo que não deu certo, e o que você fizer não vai dar certo, está errado. É o acusador. E o Espírito da verdade, que nos reconcilia com Deus na pessoa de Jesus Cristo, nos revela: Deus te ama, não por aquilo que você faz, mas por aquilo que você é. Deus te ama porque te ama, e Ele não muda em nada pelas circunstâncias, o amor que Ele tem por você. Faz-se necessário sabermos deste amor para trilharmos os caminhos dele. Eu vou estar do lado de alguém que eu confio. Eu vou entregar a minha vida nas mãos daquele que é digno. Deus quer ter relação pessoal, união íntima conosco. Ah, mas eu sou pecador. Peraí, Ele não é árbitro
Deus não é carrasco e Ele não veio para nos punir. Ele nos ama a ponto de não ver mais os nossos pecados. Como assim? Através de Jesus crucificado, Deus não vê os teus pecados. Mas eu não vejo Deus, aí é outro problema. É que o pecado está em você e não está em Deus. Mas no ângulo de Deus até você, Ele não vê o teu pecado. Como pode não ver o meu pecado? Ele vê o sangue do Cordeiro que te absolveu. E o filho dele é o leão da tribo de Judá. O filho unigênito do Pai não perde batalha. E a grande batalha que Jesus disse que está consumada é a libertação de todos nós do peso do pecado. Então o Pai não pode ver o teu pecado. Senão Ele tinha falado lá no Horto das Oliveiras: filho, eu tiro de você esse cálice. Quando o Pai não removeu de Jesus o cálice, Ele deixou de ver o teu pecado. Quando você fala com Deus, Deus nunca vai te ver no estado de pecado. Só se você não percorrer o caminho do Filho dele. Todas as vezes que nós vamos em Deus por Jesus Cristo, nós somos absolvidos. Deus nos vê como santos. E quando nós estamos no estado de pecado, a forma com que Satanás nos vê é através do pecado. Ele sabe quem é você quando você está em pecado. Porquanto quando você está sobre o estado de graça, no sangue de Jesus, absolvido, Satanás não te vê. Ele não pode te ver, porque Ele é Espírito. Ele vê Jesus Cristo. Revestido de Jesus Cristo sacramentado, quero dizer, Ele vai sair aos gritos, se Ele estiver em algum ambiente onde você entrar, e vai dizer: o que tens a ver conosco, Filho do Deus vivo? Vieste nos atormentar antes do tempo? Vai olhar para você e não vai ver você, e vai ver Jesus então, Jesus na tua face, porque você e eu estamos sendo, pela força do Espírito Santo, revestidos de Jesus Cristo. Esta é a forma de Deus ter proximidade conosco, comunhão conosco e nós com Ele, relação conosco e nós com Ele. O casal não pode ficar longe do outro. Eles não são mais que uma só carne. Você não pode viver sem a presença de Deus. Eu fui num encontro, me enchi do Espírito Santo, tenho saudade. Isso está errado. Eu fui e busquei o Espírito Santo, recebi, desde então nunca mais deixei de senti-lo. Isso está certo. Desde o momento em que Deus uniu o homem e a mulher, os dois passaram a ser uma só carne. Não separe, pois, o homem o que Deus uniu. Evangelho de São Marcos 10:9. Se nós somos unidos a Deus no sangue de Jesus Cristo, não tem mais separação. Você está em comunhão com Deus. Diga amém. Deus não é alguém distante, intocável, inalcançável. Talvez você pense: eu vi o Senhor num trono muito alto, numa situação de miséria, fracasso. Ainda que você veja o Senhor, você não pode ver ele num trono muito alto, porque Ele é onipresente. Ele está perto. Ele não é inalcançável. O Deus ao qual nós vamos conhecer através do seminário e de perseverança é um Deus próximo, é um Deus presente, é um Emmanuel, é o Deus que se faz presente conosco. Evangelho de São Mateus 28:20. Eis que estou convosco todos os dias até o fim. Jesus começa a sua vida pública referindo em todos os momentos sua linguagem, revelando que Ele tem comunhão, proximidade, intimidade com o Pai. Em nenhum momento Jesus desfocou o Pai na proclamação do reino. A saber, é porque Ele tinha de fato unidade com o Pai. Se nós somos seus discípulos, como o Pai enviou Jesus, em todos os momentos da tua vida você deve referir o nome de Jesus. Em todos os momentos da sua vida, Jesus tem que ser o centro, Cristo cêntrico. Saudar as pessoas. Hoje eu passei pela cidade e orei por várias pessoas pela rua, porque eu estou procurando basear minha vida nele. Eu sou discípulo dele e quero imitá-lo, não para ser idolatrado, mas para glorificá-lo. Foi Ele quem me enviou para cumprir uma missão que é dele. A missão não é minha. Se fosse minha, eu ia com a minha postura, mas a missão é dele, é responsabilidade alta.
É a mesma missão que o Pai conferiu a Jesus, Ele conferiu a nós. O Espírito Santo usa de nós para revelar Jesus ao mundo. Entenda, neste seminário você será pelo Espírito de Deus convencido a ser revestido de Cristo Jesus, que vai salvar a humanidade. O Espírito da verdade, quando vem, ele convence o mundo acerca do pecado. Qual é o pecado? Romper a lei? Não estamos sob o regime da lei. Esse Deus a quem servimos é amor. Não tire o foco do Deus de amor. Quando o Espírito da verdade vier, ele vai convencer o mundo acerca do pecado. Mas o que é o pecado? Que consiste em não crer em mim. Qual é o pecado? Se eu não estou em Jesus Cristo, de modo nenhum eu chego ao Pai. Embora que sejam os três um só, se eu não passar por Jesus, pelo sangue de Jesus, ser batizado no sangue dele, convertido pelo Espírito Santo, de modo nenhum eu chego ao Pai. Então o pecado agora consiste em não crer em Jesus, negá-lo. Não confesso como sacerdote, porque é homem pecador e homem negou Jesus. Não crer na Sagrada Comunhão Eucarística, interpretá-lo como se fosse apenas um pedaço de pão, negou Jesus. Não crer em sua palavra, não se converter, não ter na palavra dele como espelho de vida para ser transformado, negou a fé, não dá testemunho com a vida, negou Jesus. O nosso pecado hoje, irmão, não é questão de mérito, não é questão de obra, mais do que o outro, merecimento humano. O nosso pecado consiste em não crer em Jesus, ponto final. Para os judeus, 613 leis, romper uma delas é pecado no Antigo Testamento. Para nós, o que é o pecado? Abandonar o caminho, não crer em Jesus. Se eu não creio nele, eu não estou no Espírito. Se eu não estou no Espírito Santo, então o Espírito do mundo está em mim. Então eu sou todo poluído por aquilo que é do mundo. Se o Espírito da verdade está em mim, o apóstolo João disse que não há necessidade de instrutor. Ninguém pode me instruir, porque o próprio Espírito Santo me dará instrução. Se a unção está em vós, você não tem necessidade que alguém vos ensine, porque o próprio Espírito Santo te dará instruções. Se eu estou em Jesus Cristo, automaticamente não peco. Se eu peco, sou do Satanás, pertenço ao demônio que peca desde o princípio, e o Espírito da verdade não está em mim. É um alimento sólido, é uma linguagem dura, mas eu quero dizer que João disse que aquele que peca nunca conheceu Jesus Cristo. O sinal de que ele está em Jesus é a santidade a qual ele foi revestido. E se ele está em Jesus Cristo, é porque o Espírito Santo levou ele a Jesus Cristo. Não tem como uma pessoa ficar no Espírito Santo e não mudar de vida, e não ser revestida de Jesus, porque a missão do Espírito Santo, repito, é exclusiva: fazer com que você e eu sejamos todo inteiro revestidos da pessoa de Jesus Cristo. O grande ensinamento de Jesus é que consideremos que Deus é Pai, e um Pai amoroso. De longe me aparecia o Senhor, amo-te com amor eterno, e por isso eu te estendi o meu favor. Jeremias 31:3. Jesus veio e preparou o caminho. Você está no caminho, por estar na igreja. Agora Ele quer que você veja quem é que está no caminho, que é Ele próprio. Qual é o desejo de Jesus se eu estou nele? Já está bom? Se eu estou nele, não está bom. Ele veio para te revelar algo. De longe me aparecia o Senhor. Eu estou na estrada, mas o que tem no final dessa estrada? É o que Jesus quer que eu veja. Ele quer que você veja o Pai. Eu estou com Cristo e eu estou vendo uma luz inacessível. De longe me aparecia o Senhor, dizendo: eu te amo. Jesus quer que você saiba que Deus é puro amor. O Deus que Jesus revela é um Deus que ama, a ponto de enviar Ele próprio, com condições,
de entrega plena, e morrer na cruz, se despojar de si mesmo para nos resgatar, pagando com seu próprio sangue o preço da nossa reconciliação. Sangue, morte por consequência do pecado. Ele trouxe sobre ele esse peso para nos reconciliar com Deus. Já não és mais escravo, agora eu sou filho. Todas as vezes que você for se dirigir a Deus, nunca se dirija como escravo. Nós somos filhos. Se você cair na falsa humildade, no orgulho da humildade, porque a humildade que se manifesta disfarçada, porque o orgulho está por detrás dela. Deus, eu sou teu escravo. É como se eu estivesse dizendo: Deus, teu filho morreu em vão. Jesus é quem se fez escravo para nos fazer filho. O que Jesus quer é que eu me apresente a Deus como filho. Ele se fez escravo para dar o lugar dele para mim. Se teve veracidade e conversão em minha vida, o que Jesus espera de mim é que quando eu entro em oração, eu fale com Deus Pai na condição de filho. Eu estou dizendo: Jesus, valeu a pena, o teu sacrifício não foi em vão. Veja onde eu estou, no lugar que o Senhor desejou. Estou na mesa, estou diante do Pai. Orar e falar com Deus, esquecendo a tua miséria, a tua fraqueza. Está lá na cruz de Cristo, está lá nos pés do Senhor, crucificado. Teu pecado e o meu. Agora você vai falar com Deus na presença de Deus. Não é mais escravo, você é filho. E o filho fala com o Pai na intimidade. E por esta fé nós vamos ter mais intimidade, mais acesso a Deus. Louvado seja o nome de Jesus Cristo, irmãos, que nos deu tamanha liberdade. O Espírito Santo que habita em nós não nos fez escravo, mas livre. Não fomos feitos para viver de qualquer jeito, nem para desperdiçar nossa vida. Agora respira o ar que te sustenta. Louve a Deus, porque você é sobrevivente, você está vivo. E saiba que esta vida é um dom de Deus, e que não é para você viver de qualquer jeito, ela é preciosa. O Espírito Santo te dá sabedoria para saber da brevidade da vida, do pouquíssimo tempo que temos pela frente, e entregar a nossa vida a Deus e servi-lo enquanto que por aqui nós estivermos. Se eu estou com saúde, eu vou servir a Deus. Se tivesse 2 pessoas aqui, eu ia apresentar o seminário da mesma forma, porque é uma missão, e Jesus falou: onde 2 ou mais estiverem em meu nome reunidos, ali eu estarei. Mas você veio, e a presença dele está aqui, tal como esse salão estivesse cheio. Diga amém. Amém. Louvado seja o nome de Jesus. Porquanto não recebestes um espírito de temor, e nos amou primeiro. O amor de Deus se compara ao amor de uma mãe. Isaías 59. Um amor que nunca nos esquece. A essência de Deus é o amor. João 4:8. Em todos os momentos, não confunda, não pratique o ídolo na tua mente. Olha, Deus vai me castigar, Ele vai me punir. Eu estou com vergonha, como fez Adão e Eva. Vá do jeito que você está para a oração, para a adoração, do jeito que você está. Não importa o grau de santidade do pecado, não importa. Saiba que você vai estar diante do Deus que é puro amor, que te ama do jeito que você é, e que vai dar conta de renovar a tua vida. Se desejamos receber e experimentar este amor, basta nos aproximarmos com confiança. Ouça o que eu vou dizer, e grave na tabuinha do teu coração, ao menos essa palavra: filial. Como que eu vou me apresentar na oração? Com confiança, filial. O filho pode ser o maior perdido, saiu da cadeia depois de ter praticado o crime. Se ele for para a casa do pai, o pai vai abraçar, porque ele é filho. Quando você for se colocar diante de Deus, é com confiança filial. Você não é um estrangeiro, lá de longe, não é um intruso, um parasita. Você é filho. Todas as vezes que você orar, você está entrando dentro da tua casa.
A casa do Pai é tua casa. E a oração, você se coloca nos esplendores do abraço do Pai, e Ele mais uma vez te abraça, renova tuas forças e põe de novo uma túnica nova sobre você. Tal é a condição da tua e da minha oração pessoal. Mas quando? Todos os dias, independente do que aconteça no teu dia, é condição e confiança filial. Ele é Pai, eu sou filho e vou falar com meu Pai. Pai. E o Espírito nos impulsiona para orarmos dessa forma. O maior desejo do Espírito Santo é que você chame a Deus de Pai e se sinta filho dele. Diga amém. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Deus ama cada um de nós infinitamente do jeito que somos. Eu encerro com esta palavra. Nosso Deus, que é maravilhoso, sabe que a nossa alma está cansada, como diz Santo Agostinho, que não descansa enquanto no repouso do Senhor. Louvado seja Deus. Curva a sua cabeça. Deus nos ama do jeito que somos, da forma com que nós nos encontramos. Faça uma experiência. Chama a Deus de Pai agora mesmo. Filho, por um instante feche seus olhos e fale com o Pai. Pai justo, Pai santo, Pai eterno, Pai de amor e bondade, Abba, Pai, em nome de Teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, na força do Espírito Santo, aqui neste lugar conectado com a igreja, sobre cada um de nós, concedemos a vossa bênção, a perseverança final, endireitai nossos caminhos e aplainai as colinas, cumpri em nós vossa vontade. Somos teus filhos e necessitamos da vossa divina providência. Aqui nós estamos, que a nossa alma repouse nos esplendores do teu amor. O teu amor, ó Pai, toque agora em todas as áreas dos nossos corações. O teu amor, ó Pai justo e santo, ocupe todos os nossos espaços. Eu sei que o Senhor me ouve. Pai Santo, eu sei que sempre me ouves. Queremos falar agora na intimidade de filho com o Senhor, ó Pai. E estes que são consagrados pela verdade, por virtude do Espírito Santo, se encontram embaixo de vossas asas. Revelai-nos o teu amor, uma vez que a ciência não pode fazer tal coisa. O homem não conhece nem o que está nas mãos, sabedoria nova. Só o Espírito da verdade pode nos revelar a dimensão deste amor. Tocai os nossos corações ainda nesta noite, neste tema aqui apresentado, do Seminário de Vida no Espírito, onde falamos a respeito do teu amor. Segundo tema do segmento do seminário, ouvimos acerca do teu amor. A vivência é obra do Espírito Santo, a qual nós nos deixamos guiar. Em nome de Jesus, a igreja diga amém. Fiquemos em pé. Eu quero ter um coração de criança. Eu quero ter um coração de criança. Eu quero ter um coração de criança para amar
Pai, oh Pai, mais uma vez, Pai, 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 meu Pai, aleluia, Pai, 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 oh Pai, sinta essa alegria do Pai, Pai, sinta a presença do Pai, Pai, sinta o amor do Pai, Pai, meu Pai. Ele cantore cantara bantara dara serekitori farabantara. Iro sola cantori cantara bantara dara 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 dara. Este lekitori farabantara.